Você está preparado para conhecer as maiores curiosidades do planeta Terra que vão te surpreender? Então fique comigo e mude a forma como você vê o mundo. Aqui estão 10 curiosidades surpreendentes sobre o planeta Terra, cuidadosamente escolhidas para mudar sua percepção sobre o nosso mundo. Cada curiosidade traz detalhes fascinantes, combinando ciência atualizada com dados pouco conhecidos. Prepare-se para ver a Terra com outros olhos. Número 1. A Terra não é perfeitamente redonda. Apesar de parecer uma esfera perfeita nas fotos do espaço, a Terra é ligeiramente achatada nos polos e mais larga na linha do Equador, formando um esferoide oblato. Isso ocorre por causa da força centrífuga causada pela rotação do planeta, que causa um leve inchaço equatorial. Curiosamente, o diâmetro equatorial é cerca de 43 km maior que o diâmetro polar. Ou seja, se a Terra fosse uma bola de futebol, seria imperceptível, mas em escala real, isso muda toda a dinâmica gravitacional e atmosférica do planeta. Se a Terra parasse de girar, esse inchaço sumiria ao longo do tempo, e os oceanos se redistribuiriam drasticamente, alagando regiões atualmente secas. Como impacto real, esse formato influencia o campo gravitacional e até faz com que o peso de uma pessoa varie ligeiramente dependendo de onde ela está. Por exemplo, você pesa menos no Equador do que nos polos. Além do achatamento nos polos, a forma da Terra é irregular por conta de montanhas, fossas oceânicas e variações na densidade interna do planeta. Se os oceanos pudessem se ajustar unicamente à gravidade e à rotação, sem a influência de ventos ou marés, formariam uma superfície com saliências e depressões. Satélites de geodésia como o GRACE já mapearam essas irregularidades com alta precisão, revelando zonas com maior ou menor gravidade. Isso impacta desde o nível do mar até a precisão de sistemas de GPS. Número 2. O planeta Terra vibra. A Terra tem um coração pulsante, ou ela vibra constantemente em frequências que são imperceptíveis aos nossos sentidos. Essas vibrações, chamadas de microtremores livres, foram detectadas por sismógrafos e ainda são um mistério em grande parte da Terra. Cientistas acreditam que essas vibrações podem ser causadas por interações entre ondas oceânicas, atmosfera e crosta terrestre. É como se o planeta estivesse sempre em uma sutil e silenciosa respiração. As vibrações foram descobertas no final dos anos 90, quando os cientistas perceberam que a Terra apresentava oscilações contínuas mesmo sem terremotos visíveis. Essas são chamadas de oscilação livre da Terra ou planetário. As frequências são misteriosas. As vibrações ocorrem em frequências abaixo da audição humana e podem durar por semanas. A causa provável é a combinação de ondas oceânicas colidindo entre si, ventos fortes e movimentações atmosféricas, como se a Terra estivesse em constante ressonância com os elementos. Pesquisas mostram que essas vibrações planetárias não são uniformes, elas variam com as estações do ano e se intensificam durante tempestades oceânicas, especialmente no hemisfério sul. Cientistas descobriram que ondas do mar batendo contra plataformas continentais geram micropressões que viajam até o fundo do oceano e ressoam através do planeta. Estudos dessas vibrações podem abrir caminho para novas técnicas de monitoramento sísmico, para prever terremotos ou até entender mais sobre a estrutura interna da Terra, sem que ocorram perfurações. Número 3. Mais de 99% do ouro da Terra está no núcleo. Você sabia que a maior parte do ouro da Terra está inacessível? Estima-se que 99% do ouro do planeta está preso no núcleo, o que é resultado da intensa fusão e separação de elementos pesados na formação da Terra. Se todo esse ouro estivesse disponível na superfície, poderíamos cobrir a crosta terrestre com uma camada de ouro de mais de meio metro de espessura. Durante a formação da Terra, há mais de 4,5 bilhões de anos, os metais pesados como o ouro, a platina e o urânio afundaram para o núcleo durante o processo de diferenciação planetária. Se pudéssemos extrair esse ouro, teríamos o suficiente para cobrir toda a superfície terrestre com uma camada de 50 centímetros de espessura. A maior parte do ouro que temos hoje na crosta veio de meteoritos que caíram na Terra após sua formação inicial. O que conhecemos como ouro terrestre é apenas a fração superficial que escapou da migração ao núcleo,
provavelmente trazido por asteroides ricos em metais que colidiram com a Terra durante o período do Grande Bombardeio Tardio, o que ocorreu há cerca de 4 bilhões de anos. Modelos de impacto sugerem que esses meteoritos metálicos atingiram a crosta com velocidade suficiente para liberar parte de seus metais, que então se incorporaram à crosta superior. Muitos depósitos de ouro de hoje estão diretamente ligados a essas antigas colisões cósmicas. Número 4. A atmosfera vaza para o espaço. A atmosfera da Terra não é completamente fechada. Na verdade, ela está constantemente perdendo gases para o espaço. A cada segundo, cerca de 90 toneladas de material atmosférico escapam da gravidade terrestre, principalmente hidrogênio e hélio. Esse processo é natural, mas surpreendente. Aos poucos, a Terra está literalmente se esvaindo no vácuo cósmico. Isso acontece por processos chamados escape térmico e escape não térmico, nos quais partículas aceleradas, especialmente o hidrogênio, escapam da gravidade terrestre. Estima-se que a Terra perca cerca de 90 toneladas de material atmosférico por dia. O campo magnético terrestre ajuda a reduzir essa perda, protegendo o planeta principalmente contra a ação do vento solar, que pode arrancar partículas da atmosfera como acontece em Marte. As partículas mais afetadas pela fuga atmosférica são os gases mais leves, como o hidrogênio e o hélio. À medida que a Terra esquenta por influência solar, esses átomos ganham velocidade suficiente para escapar da gravidade e se perder no espaço. Durante períodos de atividade solar intensa, como as tempestades solares, o escape atmosférico aumenta. Esse é um dos motivos pelos quais planetas como Marte perderam grande parte de sua atmosfera primitiva. Marte não tem um campo magnético forte como o da Terra, ficando exposto ao vento solar. Número 5. O ponto mais profundo da Terra está submerso. O Challenger Deep, na Fossa das Marianas, é o ponto mais profundo conhecido da crosta terrestre, com mais de 11.000 metros de profundidade, mais fundo do que o Monte Everest é alto. Pouquíssimas pessoas estiveram lá, e mesmo com tecnologia moderna, menos de 5% dos oceanos foram explorados detalhadamente, tornando o próprio planeta em que vivemos um mundo submarino ainda cheio de segredos. Uma curiosidade importante é que menos pessoas estiveram nesse ponto do que caminharam na Lua. Apesar da escuridão e da pressão equivalente a 1000 vezes a pressão atmosférica ao nível do mar, formas de vida como micro-organismos, camarões e até peixes abissais vivem ali, desafiando o que conhecemos como condições de vida. Além da profundidade extrema, o Challenger Deep abriga um ambiente químico muito diferente do que conhecemos. O fundo possui sedimentos repletos de vida microbiana que consomem compostos como metano e sulfeto de hidrogênio, o que representa uma biosfera que não depende da luz solar, mas de reações químicas, o que é um possível modelo para a vida em outros planetas. Explorar essas regiões é tão difícil quanto ir ao espaço, pois a pressão é cerca de 1.100 vezes maior que ao nível do mar, exigindo veículos submersíveis altamente reforçados. Número 6. A Terra já foi uma bola de neve. Durante períodos extremos da história, como o evento Terra Bola de Neve, o planeta foi quase totalmente coberto por gelo, incluindo os trópicos. Isso aconteceu há cerca de 700 milhões de anos, e é uma das teorias que explicam uma das maiores extinções em massa e subsequente explosão de vida no planeta, pois já vivemos um inverno global apocalíptico. Há cerca de 700 milhões de anos, a Terra passou por períodos em que quase toda a sua superfície ficou coberta de gelo, até mesmo nos trópicos. Esse evento é conhecido como a Terra Bola de Neve. Como causas possíveis tem-se a redução de gases de efeito estufa, mudanças orbitais e supercontinentes afetando as correntes oceânicas. Após o derretimento do gelo, houve uma explosão de biodiversidade e explosão cambriana. A Terra se resetou, criando novos habitats e favorecendo o surgimento de formas de vida complexas. Durante esses períodos glaciais extremos, o albedo, capacidade de refletir luz solar, aumentou drasticamente, causando um ciclo de retroalimentação, enquanto mais gelo, mais luz refletida e mais resfriamento. Para sair dessa condição, acredita-se que vulcões continuaram emitindo CO2, que se acumulou na atmosfera por milhões de anos, aquecendo o planeta e derretendo o gelo globalmente.
Esse derretimento abrupto pode ter criado enormes inundações, alterado os oceanos com nutrientes e oxigênio, e disparado a diversificação explosiva da vida, com os primeiros animais multicelulares surgindo logo depois. Número 7. O campo magnético da Terra está se movendo rapidamente. O polo magnético norte da Terra, que difere do polo geográfico, está migrando em alta velocidade. Nos últimos 150 anos, o mesmo já se moveu mais de 2.500 quilômetros do norte do Canadá em direção à Sibéria, e hoje se desloca a uma velocidade de quase 40 quilômetros por ano, o que é uma velocidade sem precedentes em registros modernos. Essa movimentação indica possíveis inversões dos polos magnéticos, algo que já aconteceu muitas vezes na história da Terra e que pode alterar sistemas de navegação e até afetar a vida em escala planetária. Mas por que isso acontece? Como provável explicação, compreende-se que o núcleo externo da Terra, o qual é líquido e composto por ferro e níquel, está em constante movimento. E isso cria flutuações dinâmicas no campo magnético. Tem-se assim um grande risco de inversão. Inversões já aconteceram mais de 180 vezes nos últimos 83 milhões de anos. Durante esses períodos, a proteção magnética enfraqueceu, o que pode aumentar a radiação cósmica na superfície e afetar satélites e redes elétricas. Essas inversões magnéticas geralmente ocorrem a cada 200 a 300 mil anos, mas já estamos há quase 800 mil anos sem uma inversão completa, o que intriga os geofísicos. Durante uma inversão, o campo magnético enfraquece temporariamente, criando zonas chamadas de anomalias magnéticas, como a famosa anomalia do Atlântico Sul. Essa anomalia afeta satélites em órbita baixa, que sofrem mais impacto da radiação cósmica ao passar por essa região. Cientistas monitoram atentamente essas mudanças para prever quando e como uma nova inversão pode ocorrer. Número 8. O planeta Terra tem os gêmeos ou escondidos no espaço. A Terra compartilha sua órbita com objetos conhecidos como quasi-satélites. Um deles é o asteroide 2016 Ro-3, que está preso em uma dança gravitacional com nosso planeta, girando em torno do Sol, mas sempre próximo da Terra. Ele é como um irmão cósmico discreto, nos seguindo silenciosamente há quase um século. Esse asteroide é um quasi-satélite da Terra. Ele não é capturado pela gravidade terrestre como a Lua, mas orbita o Sol em uma trajetória sincronizada com a da Terra, como um parceiro de dança cósmica. Temos uma distância segura, pois ele nunca chega muito perto, chega a cerca de 38 a 100 vezes a distância da Lua. Contudo, nos acompanha há quase 100 anos. Outros companheiros também existem. Pelo menos 4 objetos conhecidos desse tipo são relatados, revelando que a Terra não viaja sozinha pelo sistema solar. O quasi-satélite 2016 Ro-3 é tão pequeno, com cerca de 100 metros de diâmetro, que só foi detectado com o uso de telescópios automatizados modernos, mas sua órbita estável indica que permanece em co-orbital com a Terra há anos e poderá continuar por séculos. Além de quasi-satélites, a Terra também possui pontos de Lagrange, onde a gravidade entre a Terra e o Sol se equilibra. Nesses pontos, já foram encontrados asteroides troianos, outro tipo de companheiro invisível ou que compartilha a órbita terrestre. Número 9. A crosta terrestre é mais fina do que você imagina. A camada em que vivemos, a crosta terrestre, é incrivelmente fina, em média, tem apenas 30 km de espessura, o equivalente a uma casca de maçã em comparação ao tamanho da fruta inteira. Abaixo dela, o manto e o núcleo escondem pressões e temperaturas tão intensas que desafiam a imaginação. Estamos literalmente vivendo sobre uma película frágil de rocha flutuando sobre magma. A crosta terrestre, local onde a vida existe, tem espessura de apenas 5 a 70 km, dependendo se é oceânica ou continental. Abaixo da crosta fica o manto, uma camada pastosa com magma em movimento constante. E, abaixo do manto fica o núcleo externo, de líquido, e o interno, sólido, onde as temperaturas atingem mais de 5.000 graus Celsius, o que é quente como a superfície do Sol. Em regiões oceânicas, a crosta pode ter apenas 5 km de espessura, sendo constantemente reciclada pelas dorsais oceânicas, onde magma sobe e forma novas porções de crosta. Já em áreas continentais como a Cordilheira do Himalaia, a crosta pode atingir até 70 km, comprimida por milhões de anos de colisões tectônicas.
A crosta continental é muito mais antiga, com rochas que datam de 4 bilhões de anos, enquanto a crosta oceânica raramente ultrapassa 200 milhões de anos, pois é constantemente subduzida no manto. Número 10. A Terra é um dos poucos planetas com placas tectônicas. A presença de placas tectônicas móveis é uma das razões pelas quais a Terra pode sustentar vida por bilhões de anos. Essas placas reciclam o carbono, regulando o efeito estufa de forma natural e equilibrada. Sem esse sistema geológico vivo, a Terra provavelmente teria se transformado em um planeta morto como Vênus ou Marte. Em resumo, os terremotos e vulcões que tanto tememos são, na verdade, sinais de que o planeta ainda é vivo e habitável. A Terra é o único planeta conhecido com placas tectônicas ativas, e isso é essencial para a vida como a conhecemos. As placas apresentam uma função vital. Além de reciclar a crosta terrestre, regulam o carbono atmosférico e formam continentes, cadeias de montanhas e oceanos. Sem as placas tectônicas, o planeta teria aquecido demais por excesso de CO2, como ocorreu com Vênus, onde a temperatura chega a 470 graus Celsius. Em outras palavras, os terremotos e vulcões que nos assustam são, na verdade, mecanismos naturais de autobalanço da Terra. As bordas das placas tectônicas são responsáveis por 90% da atividade sísmica e vulcânica da Terra. Esses movimentos criam zonas de subducção, onde placas mergulham no manto, e zonas de expansão, como o centro do Atlântico, onde o fundo do mar está literalmente se afastando. Além disso, as placas permitem a liberação controlada de calor interno acumulado no planeta, funcionando como válvulas de segurança geológicas. Sem elas, o calor interno poderia se acumular a ponto de tornar a superfície inabitável com mega-erupções ou abalos massivos. Após conhecer todas essas curiosidades, é possível perceber como fascinante é o planeta em que vivemos, e o quanto ainda precisamos aprender sobre ele. Quer saber mais? Siga o canal e fique por dentro de conteúdos que podem mudar a forma como você vê o mundo.